havia motivo para que houvesse um começo de decadência, realmente não havia motivo. E porque houve? Porque os liberais, modernistas, estavam presentes. No tempo de São Pio X, eles eram contidos e condenados. No tempo de Bento XV e de Pio XI, não foi a mesma coisa. Esses dois papas não tiveram a lucidez, a clarividência de São Pio X. E isso vai ter como consequência, evidentemente, um enfraquecimento do catolicismo. Vai chegar Pio XII. Pio XII é um grande papa doutrinal, mas também não tem o mesmo conhecimento dos homens que tinha São Pio X. São Pio X, por ser de extração pobre, talvez, não sei explicar, mas sobretudo pelos dons do Espírito Santo, tinha é o único Papa canonizado depois de São Pio V. Então, dentro aí, não sei, de 4, 5 séculos, é o único canonizado. Não é pouca coisa ser Papa e ser santo. Então, os outros fizeram um trabalho razoável, mas não tão bom quanto São Pio X. Então, o modernismo vai infiltrar. Pio XII vai dizer, é o que eu ouvi falar na França, ele dizia: minha autoridade se termina nas 4 paredes do meu escritório. Ele mesmo via que ele não era mais obedecido e que era muito difícil fazer com que os inimigos da igreja não tivessem uma influência grande na igreja. Monsieur Lefebvre, no entanto, vai ter um bom seminário, o seu diretor então vai ser expulso, mas isso não vai interferir muito na formação, mas ele disse: eu pude ver como agiam os liberais, porque eles fizeram pressão sobre Pio XI. Pio XI mandou um visitador no seminário de Dom Lefebvre, e Dom Lefebvre, então, esses visitadores interrogaram, era o cardeal Schuster, interrogou os seminaristas, os professores, talvez o Dom Padre Lefloc também. Ele concluiu: Padre Lefloc é excelente, esse seminário é excelente, não tem nada a mudar, podem continuar. Pois bem, os liberais voltaram a fazer pressão em cima de Pio XI e Pio XI cedeu. E mandou um outro visitador, desfez o primeiro relatório e mandou um outro. Esse outro encontrou dois ou 3 alunos que tinham queixas, um professor que tinha alguma queixa, e assim derrubaram o Padre Lefloc. Dizem que foi o governo francês impregnado de ideias maçônicas ou mesmo de maçons, que havia feito pressão para que tirassem o Padre Lefloc. Porque eles diziam: o Padre Lefloc está formando antirrevolucionários, está formando homens de grande nível que serão um dia bispos e vão nos atrapalhar. Nós não queremos bispos dessa natureza, dessa formação. Então, conseguiram eles derrubar o Padre Lefloc. A gente vê então que uma igreja sempre está em luta, mas digamos uma luta no qual ela não está ganhando sempre. O Monsieur Lefebvre volta para a França, o irmão dele chama ele para a África e ele se deixou conduzir assim. Bom, meu irmão está chamando, de fato, dedicar as almas que não conhecem Nosso Senhor é uma grande coisa. Então eu vou para a África. Ele foi, entrou na congregação do Espírito Santo, passou vários anos na África. Pelo que a gente sabe, ele queria ficar lá, mas houve uma ordem pedindo para ele voltar para a França e tomar conta de um seminário, da congregação. Ele então vai voltar e pouco tempo depois vão sagrá-lo bispo. Acho que de Dakar. Então ele vai ser bispo, mas pouco tempo depois vai virar arcebispo e vai se tornar também, como se diz, para a África toda de língua francesa, um representante do Papa para toda a África. Então ele estava bem. Havia bons
bons elementos na igreja, que o escolheram para bispo, que o escolheram depois para ser representante do Papa. Está me fugindo o nome. Delegado apostólico. Delegado apostólico. Para escolhê-lo como delegado apostólico, ele tinha muito bom contato com Pio XII, que ele ia prestar contas do trabalho. Então, o que aconteceu? Mas não era só aqueles que admiravam e reconheciam a qualidade de Monsieur Lefebvre que tinham ação e peso na igreja. Então ele morre Pio XII, vem João XXIII, João XXIII chama ele e fala, você está com 2 cargos, ser arcebispo e o senhor é delegado apostólico. Você não pode ficar com 2. Qual dos 2 você quer ficar e qual que você não quer ficar? Ele falou, não fui eu que escolhi nenhum dos 2. Sua Santidade pode escolher, eu quero o que Vossa Santidade quer. Aí ele recebe uma noticiazinha, uma carta, dizendo assim, como o senhor escolheu, eu já não me lembro qual dos 2, como o senhor escolheu ser só arcebispo, coisa assim, então o senhor não é mais delegado apostólico. Ele que me contou, ele falou, eu não escolhi nada. Eu não escolhi nada, assim, mostra uma falta de honestidade, já não está bom isso aí. Bom, então a vida continua e ele então vai vir o concílio, ele vai ser eleito, escolhido como superior geral da sua congregação, senão que a congregação não era tão ruim assim. Então vão escolhê-lo e como representante, como superior geral, vai participar da preparação do concílio. Ele vai dizer, foi muito bem preparado. Havia ainda gente boa. O que fez tudo desmoronar foram os papas. Que se os papas quisessem apoiar aqueles que eram bons, acabou. Havia teólogos que haviam sido condenados, ao menos a sua doutrina havia sido condenada. Congar, Delubac, Rahner, Kung, Schillebeck e outros. Esses aí, no concílio, por causa de João XXIII, vão aparecer como qualquer bispo, podia escolhê-los como perito, como teólogo secretário, para ajudar a redigir os documentos. Monsieur Lefebvre perguntou, mas por quê? Como é que esses homens aqui que estavam condenados, é que aparecem aqui? Não sei se foi Otaviano ou um outro a quem ele perguntou. Ele falou, é o Papa que quis. Então os papas destruíram o que havia ainda de força no catolicismo. Então ele vai participar então do concílio. Rapidamente eles vão ver que o concílio vai ser um desastre, mas eles não querem entregar os pontos. Então eles vão se reunir e fundar o Cetus. O Cetus, no qual Dom Sigaud era a alma, Dom Antônio a cabeça, Monsieur Lefebvre o administrador. É muito humilde Monsieur Lefebvre, porque ele descreve dessa maneira. Monsieur Carly era a pena, Monsieur de Castro Maier a cabeça, Dom Sigaud a alma, o motor, e ele dava só os carimbos lá. Não devia ser bem assim não, mas é mais ou menos assim que ele apresenta. Então, esse Cetus vai trabalhar, vai lutar. Mas aí vai acontecer o seguinte, dos 2.000 e tantos bispos presentes, 250 eram tradicionais. 250 eram muito progressistas. E no meio, um grande número, que era como uma massa mole, sem convicção. Isso vem do fato que, penso eu, talvez uma falta, não tiveram um bom seminário, mas também que não entreteram o amor da leitura, do estudo das grandes questões. Então estavam lá sem saber, Cristo Rei, não sei, é rei ou não é? Não sei não. Até que a gente ouviu falar que ele é rei, mas não tinham convicção.
Então os estados podem ficar neutros, laicos. Ah, não sei, o Papa se ele decidir, está decidido. Então uma vergonha. Não eram dignos da função que era a deles, que era de defender a fé católica, a doutrina católica no concílio e em qualquer lugar. Então o que vai acontecer? Como essa maioria e os progressistas também foram apoiados pelo Papa, estava acabado. Os 250 bispos tradicionais foram heróicos no seu esforço, mas não tinha jeito. Então vai terminar o concílio. Desses 250, todos vão para a sua diocese. E, infelizmente, eu não sei explicar bem o caso de cada um. Uns talvez morreram, outros, não sei, deixaram de ser bispos, assim, bispo diocesano, titular. O fato é que, quando Monsieur Lefebvre vai levantar a bandeira para fazer alguma coisa, ele vai estar só e depois será ajudado por Dom Antônio Castro Maia. Dom Sigaud vai rezar a missa nova, Dom Carlos não sei o que ele fez, e os outros não sei também o que ele fez, não tem o histórico deles. Então ele vai fundar a Fraternidade de São Pio X, ele vai, na França, quando ele levanta a bandeira, muitos padres vão se aproximar dele, e comunidades religiosas também. Entre elas, Dom Gerard, que foi meu superior, vai então perguntar a ele se ele ordenaria os seus padres. Ele vai dizer que sim, se ele quisesse. Então faz um laço com Monsieur Lefebvre. E as dominicanas de Brignoles, onde minhas sobrinhas estudaram, onde também vão se aproximar do Monsieur Lefebvre. Não sei bem a que momento, mas vão se aproximar. E algumas comunidades novas vão aparecer, como os dominicanos. Os capuchinhos também, o superior dos capuchinhos, Eugênio de Villeurbanne, vai aparecer e também vai se referir a Monsieur Lefebvre. Alguns padres sedecantistas vão se aproximar dele também. A vida da igreja é assim, meio confusa. Às vezes uma coisa não é boa, mas a pessoa admira o Monsieur Lefebvre, então vai conversar com ele, vai mandar vocações para a Icona. Então, uma situação assim... as coisas não são tão simples assim, do ponto de vista da doutrina, sim, mas das pessoas, tem situações um pouco curiosas. Ele vai começar então o seu seminário, e vai haver no seminário, simplificando, porque essas coisas nunca é exatamente como um gráfico matemático, né? Então havia uns que seguiam bem Monsieur Lefebvre, que entendiam o que ele estava fazendo. Penso que a gente pode botar aí o padre Williamson, Richard Nelson Williamson, é o nome completo de Monsieur Williamson. Eu penso que Tissier de Malaret também, mas Tissier de Malaret, como a gente vai ver aqui, ele mesmo escreveu, ele tinha um escrúpulo, uma certa fragilidade. Então tinha os do centro aqui, talvez o Monsieur Donfort também, podemos botar ali, claro não, podemos, é evidente, ele estava aqui, e outros também, não eram... Aqui, na ala excessiva, estavam os sedecantistas, do qual eu conheci alguns, que foram expulsos do seminário. Que um padre amigo fosse sedecantista e viesse conversar com o Monsieur Lefebvre é uma coisa. Que um filho de Monsieur Lefebvre, seminarista de Icona, levantasse a bandeira do sedecantismo e propagasse ela dentro do seminário, não. Isso é demais. Então, rua. E do outro lado, alguns liberais. Havia professores também no início. Professores eram os que ele tinha encontrado. Ele me disse, só agora, foi por volta de 84, 85, só agora eu tenho professores todos formados pelo seminário. Até então, eu tinha professores de fora, e cada um com as suas ideias. Um mais para cá, outro mais para lá. E isso fazia com que o professor acabava influenciando os alunos, dizendo, né, não, melhor é isso,
Monsieur Lefebvre fez aquilo, mas o melhor é isso, me escuta, sei lá. E quando um desses saía, sempre levava um grupinho de alunos. Então, eu fui parar lá no... Primeira coisa, eu vi Monsieur Lefebvre pela primeira vez em 74. Não, 75. 74, acho que se trazer. A Dona Cristina preparou para mim. Vai lá na cela e pega, em cima da mesa. Tem umas coisinhas assim pequenas, com clips. É a declaração de 74. Então, em 74, a Santa Sé tinha enviado visitadores. Passa por aqui, irmão. Tem a chave aqui. Não, pode ir. Havia enviado 2 visitadores, porque Econe começava a preocupar. Sobretudo que Monsieur Lefebvre não rezava a missa nova. Não rezando a missa nova, então a Roma ficou muito inquieta. Ainda mais que na Espanha havia um número grande de padres, 600, coisa assim, não sei bem exatamente o número não, que haviam pedido a Paulo VI de poder rezar a missa São Pio V. A resposta tinha sido não. A gente vê ao longo do pontificado de Paulo VI um desejo determinado de acabar com a missa São Pio V, de proibi-la de tudo quanto é maneira. Ora, em Econa, a missa conventual, a única missa que era rezada, era de São Pio V. E não só isso, mas Monsieur Lefebvre dizia, a missa nova é ruim. A missa nova, ela é protestizante. Então, isso fazia com que Roma ficou muito inquieta. 2 visitadores chegaram no seminário e ficaram 2 ou 3 dias e tiveram algumas trocas as conversas com os seminaristas que foram um escândalo. Disseram que a ressurreição física de Nosso Senhor não estava aprovada, que pessoas casadas poderiam ser padres e que a verdade era evolutiva. Vendo isso, Monsieur Lefebvre vai fazer uma declaração, que espero que o irmão traga para a gente, na qual ele vai dizer, eu dou toda a minha adesão à Roma eterna, mestra de verdade e de sabedoria, mas repudio com todas as minhas forças a Roma liberal, neoliberal, neomodernista, neoprotestante, que se manifestou no concílio e nas reformas que seguiram o concílio. Essa declaração, os seminaristas ficaram entusiasmados, pelo menos aqueles que tinham realmente amor da igreja. Então telefonaram para os pais, não sei o que lá. Então, rapidamente, ficou sendo conhecida e depois começou a circular, e foi parar na mesa de Paulo VI. Então foi parar em Roma, e em Roma eles ficaram muito inquietos, evidentemente. Então eles vão chamar Monsieur Lefebvre em Roma e 3 cardeais vão interrogá-lo, mas violentamente. Um deles, Cardeal Garrone, vai dizer a Monsieur Lefebvre, o senhor é louco. Tá bom? Pode passar o evangelho depois de Pentecostes. Raca, louco. Cuidado, vai com calma. Chamaram, bom. Aí, então, ele foi condenado. Foi só uma conversa, mas no final ele ficou sabendo que ele tinha sido condenado. Então ele ele vai entrar com um pedido de ser julgado junto ao cardeal Stapha, responsável pelos tribunais. E o cardeal Viot, que era um demônio, esse cardeal Viot vai dizer ao cardeal Stapha, Monsieur Lefebvre não pode ser julgado. Conclusão, ele pode ser condenado, mas julgado não. Porque se for julgado, ninguém sabe como vai terminar esse julgamento. Então, e aí suprimiram a fraternidade, por causa de tudo isso. Ele falou, essa supressão não tem valor nenhum. Então isso foi em 74, eu já estava na França, a gente escutava isso numa espécie de rádio que tinha lá,
e a gente ficava assim, bem super interessado de ver Monsieur Lefebvre agindo. E então, veio o ano de 75. Em 75, o Monsieur Lefebvre vem ao nosso mosteiro. Eu vou vê-lo então pela primeira vez. Pregava com a voz muito tranquila, muito mansa. Curioso que a gente ficava imaginando, né? Vai chegar aqui que nem mas não. Bem, e pregou sobre o livro O Amor da Sabedoria Encarnada. Fez um resumo do livro, disse qual a importância do livro, recomendou de ler o livro. Nem sei se ele falou da crise da igreja, deve ter falado, certamente. E deu as ordens menores a dois dos dois monges. Quando o superior geral dos beneditinos ficou sabendo disso, que o Monsieur Lefebvre já estava sendo condenado por Roma e tudo isso, que ele tinha ido lá, eles ficaram furiosos. Então eles excluíram nossa congregação, nosso mosteiro, da ordem beneditina, mas antes o superior geral veio nos visitar, vestido em civil, e sentou lá no capítulo, falou que queria conversar com a comunidade sem a presença do superior. Aí sentou lá e falou assim: é Paulo VI que me crucifica. A gente ficou olhando para ele. Um comediante. Paulo VI me crucifica. São os bandidos, são os falsos, são homens realmente... Aí um irmão Marie Benoit, um terço enorme assim, até que acabou sendo útil. Então ele começou a rezar assim, de maneira estabanada. Aí ele ficou vexado, levantou e falou: vocês são uns orgulhosos. Saiu e bateu a porta. Bom. Aí ainda teve que levar ele na estação. E assim terminou essa história. Ele então foi excluído da ordem beneditina e Dom Gerard foi suspenso ad divinis. Não podia mais rezar missa, não podia fazer nada. Ao que me parece, pelo que eu pude ver e acompanhar, é isso aqui, obrigado. Pude ver e acompanhar, essa suspensão pesou mais em Dom Gerard, esse tipo de suspensão, do que em Monsieur Lefebvre. Normal, né? Monsieur Lefebvre era um homem que tinha uma compreensão da crise e do que é correto e do que se pode fazer muito maior que Dom Gerard. Mas Dom Gerard tinha essa fragilidade. Pelo que eu vi lá, dele conversando, querendo ver o bispo, eu vi que ele estava um pouquinho, assim, digamos, nervoso demais. E isso vai ser uma constante nele, como a gente vai ver. Então, 76, só para ficarem sabendo, Monsieur Lefebvre está condenado, mas ele atrai a simpatia de muita gente. Eu fiz os cálculos aqui, o livro diz que 27 dos franceses apoiavam as ideias de Dom Lefebvre. 27%. Eu fiz uns pequenos cálculos rapidamente. 12 milhões. 12 milhões de franceses apoiavam Monsieur Lefebvre. Seria bom se 12 milhões nos apoiassem também, né? 12 milhões não é um número pequenininho. Bem interessante. 12 milhões. Aí o que acontece? Ele está sendo muito atacado por Roma. Paulo VI está furioso com ele. Ele consegue ver Paulo VI num certo momento. E Paulo VI ele vai entrar em algum ponto assim de doutrina, e Paulo VI responde: aqui não é hora de tratar de teologia. Se quando a gente vê que na crise da igreja a gente está diante do Papa e não pode falar de teologia, me pergunte o que a gente pode falar. E o Papa vai perguntar para ele: você não se sente mal, não? Rezando a missa nova, se opondo ao concílio? Ele falou: de maneira alguma. O senhor é um inconsciente. Então, impossível de entendimento entre o Papa e Monsieur Lefebvre. Então ele vai continuar, Roma vai continuar a atacá-lo, e ele vai
rezar uma missa em Lila, que vai reunir, eu pensava que era 10 mil, não, 7 mil pessoas, mas é muita coisa. Uma missa, e na qual ele vai dizer: eu não quero que na hora da minha morte, quando Nosso Senhor me perguntar o que o Senhor fez de seu episcopado, o que o Senhor fez da sua graça episcopal e sacerdotal, que eu não ouça da boca de Nosso Senhor ele me dizer: o Senhor contribuiu a destruir a igreja como os outros. Ele falou: isso não vou escutar não. Eu vou continuar. Aliás, uma coisa que ele repetia muito: on continue. A gente continua. Era quase que uma espécie de refrão. Então os anos vão continuar, ele vai continuar a ordenar padres, vai ter uns problemas com os sedecantistas. 2 vieram parar no nosso mosteiro. Um deles chamava Blinher, de uma família ilustre, mas que chegou lá e falou: Monsieur Lefebvre é conciliante demais. Bom, então ele fica estudando lá. Dom Jarco conhecia a família, deixou ele ficar estudando. E aí, quando ele terminou de estudar, Monsieur Lefebvre intercedeu por ele junto a Monsieur Lefebvre, para que Monsieur Lefebvre o ordenasse. E Monsieur Lefebvre consentiu. Realmente, ele chamava Blinher. Sim, padre Blinher. Sim, senhor Blinher. Ele é condescendente demais, eu também acho. Ordenar o senhor, isso é condescendência demais, né? Aí ele, 2 meses depois, escreveu um artigo contra Monsieur Lefebvre. Pode ser ordenado por Monsieur Lefebvre, por condescendência. Esse é um dos sedecantistas. E depois aceitou o concílio. Foi de um extremo, depois foi para outro extremo. Fundou a fraternidade São Vicente Ferrer, Vincent Ferrier. Bom, então teve um outro, o Schaeffer, sedecantista também, acho que foi mandado embora também. E depois foi parar no nosso mosteiro, depois a gente até ajudou ele depois ele até ajudou a gente a comprar Beleg, mas é um itinerário assim, Havia um professor de teologia também, Gerard Laurier, que era nosso professor também, professor em Econa, e que também, quando virou sedecantista, não era, atacou Monsieur Lefebvre. Eu tenho bem presente na minha mente que ele atacou Monsieur Lefebvre dizendo que ele era um Judas e um Pilatos. Aqui no livro também fala isso, mas não diz quem disse. O que eu me lembro, sim, era ele fez circular uns papeizinhos. Bom, se não foi, eu peço desculpa, ele já faleceu, mas eu penso que é ele. Dificilmente, nesse ponto, eu erraria, porque então já mostrou a folha dele, que ele fez circular. Olha, pega a Laurier, me lembro a filha está na cela dele. Ele chama, olha que pega a Guerra Laurier, está dizendo de Monsieur Lefebvre. Bom, seja como for, os sedecantistas, em geral, têm a língua assim afiada, né? E são, em geral, tem exceções. Então ele vai continuar a crescer, a fraternidade. Nossas relações com a fraternidade vão ser, sobretudo, que todos os nossos padres foram ordenados por Monsieur Lefebvre. E vamos chegar aqui ao tempo da proximidade das sagrações. A ideia das sagrações era antiga. E Monsieur Lefebvre, ele se perguntava até às outras pessoas, me perguntou também. Estava lá sentado, conversando com ele. Ele falava assim: isso eu acho que eu devo sagrar bispo? Eu perdi a fala, falei nada. Eu ter falado: sim, Monsieur Lefebvre, claro. Mas não falei nada. Não falei nada.
Uma expressão talvez disse alguma coisa, mas não... Sim? Então, mas o meu superior me mandou a Econa para descansar e completar os estudos. E então eu fui vê-lo. Eu tinha levado um livro muito interessante, de Morel, Suma contra os Católicos Liberais, uma coisa assim. Aí eu cheguei lá e mostrei para ele. Ele não tinha lido ainda. Ele pegou o livro. Monsieur Lefebvre era um bispo que lia. Ele fazia o que ele recomendava. Ele lia, era incrível. Porque um homem que fazia coisa sem parar, ele lia. A gente tinha a impressão que ele lia todos os jornalzinhos que havia na França, a impressão que a gente tinha, porque ele sabia de tudo. Ah, o fulano de tal escreveu isso. Talvez tivesse um secretário também. Mas o livro que eu passei para ele é um livro grosso, ele leu ao menos até a metade. Aí, quando eu fui lá ver ele, ele falou assim, muito interessante o seu livro aí, e tinha marcado algumas coisas assim na página, né, com lápis. Lápis, acho que vamos marcar só com lápis. Tem gente que gosta de marcar com marcador, assim. Bom, o livro é seu, fazer o quê? Mas eu acho que é mais civilizado, marcar sem muita... Então, ele tinha marcado, e uma das coisas que ele tinha marcado era assim, se um dia houver um Papa liberal, será o desespero, uma coisa assim. Aí ele mostrou, assim, interessante, porque o livro é do século XIX, não tem nada a ver com a nossa Vaticano II. Ele falou, é isso mesmo, não é desespero, mas perder a esperança teologal, vai ser complicado. Imagina um Papa liberal, vai ser muito complicado. Pois bem, nós temos 5, 6, né? Então, E quando eu terminava de conversar com ele, eu vinha lá e era esse mesmo caderno, não sei como ele está ainda de pé, aqui está escrito, ó, 12 de março de 1985, São Gregório Magno, conversa com Monsieur Lefebvre, questão de prudência, porque o Dom Gerard queria se submeter a Roma. Não é diretamente uma questão de doutrina, é uma questão prudencial. Então está escrito aqui, questão prudencial. Vamos ler o que ele diz. Se submeter a homens que não têm a integridade da fé católica, se submeter a homens que proclamam princípios contrários aos princípios da Igreja, isso aqui foi... Eu, quando chegava na cela, eu ia lembrando o que ele me disse e ia botando por escrito, né? Então, não... Isso parece, a Monsieur Lefebvre, perigoso. Duas coisas podem decorrer disto. Se a gente é levado a romper de novo, faz um acordo e vê que não vai dar certo, rompe. Então, ou romper de novo, o que complica, a coisa fica pior que antes. Ou então, a gente é conduzido insensivelmente à diminuição e à perda da fé. No primeiro caso, a situação final é pior que a primeira. Mas há também uma terceira possibilidade, que não está excluída. E é a seguinte, uma vida que se torna muito penosa pelo contato frequente com homens que não têm a fé católica. Confusão e amolecimento da parte dos fiéis. Por que ele falava disso comigo? Porque Dom Gerard queria fazer um acordo. A história de acordo tem dois grandes problemas na crise atual. A doutrina e os acordos. Sem parar, essa questão do acordo vai dar muito ainda o que falar. Por quê? Dom Gerard queria fazer um acordo. Ele tinha visto o cardeal Ratzinger. Ele tinha ficado entusiasmado com o cardeal Ratzinger. Então ele telefonou para o Monsieur Lefebvre e falou: Monsieur Lefebvre, eu acho que a gente podia fazer sim, porque a gente vai se manter, não sei o que lá, a gente vai ser bom, e a gente resiste. E o Monsieur Lefebvre falou: não faça isso. Telefonou para todos os amigos de Dom Gerard, fale com o Dom Gerard para não fazer isso. Preocupação dele, interessante. Podia dizer, Dom Gerard,
pouco me importa, mas não. Ele telefonou para todo mundo, eles telefonaram para Dom Gerard finalmente desistiu. Mas para nós, Dom Gerard disse o seguinte: Ratzinger é um com o qual a gente pode se comunicar. Dá para falar com ele, tudo isso. Monsieur Lefebvre, ele fica lá assim, como se diz isso? Fica lá no canto dele. Fica lá assim. Tem uma palavra melhor. Uma criança fica lá assim, que não. Como que se diz? Emburrado. Monsieur Lefebvre fica lá emburrado. Olha o respeito. Monsieur Lefebvre ainda fazia mímica. Assim, emburrado lá. Ratzinger não pode. Deus do céu, já é o começo do fim. Isso vai terminar muito mal. Isso foi antes das sagrações. Ele dizia também, que ele dizia ainda, não, para ordenar nossos padres, pode ser qualquer bispo, contanto que use os livros antigos. A gente via o coração dele já. Então, ele só não fez porque houve essa pressão, mas no coração, acho que ele queria fazer e vai fazer mais tarde. Não somos nós, dizia Monsieur Lefebvre, que devemos assinar um acordo, qualquer coisa. São eles que devem assinar um documento dizendo que eles abandonam os erros liberais. Monsieur Lefebvre, ele não atenuava nada do que é essencial. Então ele não... É assim, se não é assim, acabou. Nem o Papa conseguia fazer com que ele mudasse. Ele dizia, né? Suponha que você faça um acordo e que você resista, mesmo assim. Resista, tudo. Mas como tem um acordo, eles vão vir te visitar. E você vai fazer o quê? Eles vêm aqui, não... desculpa, estou me convidando para almoçar. Você não vai dizer, não, porque... O que você vai fazer? Ele vai almoçar aqui. Aí, quando ele sai aqui, o bispo progressista, você vai encontrar ali um fiel. Muito bem, você é daqui, não, que bom, tal, qual o seu nome, tal. Você tem 4 filhos, tá muito bem. Onde é que você mora? Eu passo lá, antes de ir embora, eu passo lá, será um prazer. Então, isso que o Dom Gerard queria fazer, uma loucura total. Eu já queria fazer um acordo e guardar a fé. Fácil de dizer, muito difícil de fazer. É por isso que a gente se opôs a Monsieur Orphelin. Porque Monsieur Orphelin começou a ir pelo mesmo caminho que Campos e Dom Gerard. Não foi até o fim. Ótimo. Complicou para nós. Mas ótimo. Melhor complicar para nós e a fraternidade ficar preservada do pior. É isso que a gente deve rezar para isso mesmo. Mas ficam com uma situação confusa. Que só Deus sabe realmente o que é melhor. Ele continuava: eu espero o mais possível, a fim que Deus me esclareça a respeito das consagrações de bispos. Eles se afundam nos seus erros. O Papa protesta que os Estados Unidos intervêm na Nicarágua. Ele está muito bem assim por dentro da política. Então, a Nicarágua, eu nem sei como terminou essa história da Nicarágua. Ela está governo comunista ou não? Tem um bispo, inclusive, que está sequestrado pelo governo. Não terminou ainda não. Está terrível, muito grande perseguição. O atual governo é comunista? O assunto Nicarágua está lá em cima no contexto internacional por causa da perseguição comunista. Esquerdista também. Então já estava, e ele dizia, olha, o Papa só faz coisa errada. Ele dizia, os países que são anticomunistas, depois da passagem do Papa, em geral, o governo cai. Paraguai, as Filipinas, não sei qual outros que ele citava, a influência do Papa é deletéria. Aqui era João Paulo II, penso eu. Não é mesmo
a defesa, não é mais a defesa da fé, mas a defesa física da vida dos americanos. Ele chegou, o Líbano estava sendo muito atacado. O Líbano tem católicos, e os muçulmanos são terríveis. Ele então falou, ele pegou duas pombinhas assim, representando o Líbano e os muçulmanos. Aí fez assim. Enquanto isso, os libaneses estão morrendo, os libaneses católicos. Eu penso que é necessário assegurar a permanência do sacerdócio católico. Eu esperei a confirmação desse dever. Me parece tê-lo cada vez mais. O liberalismo é uma heresia. Interessante, né? É uma heresia meio complicada. Mas isso é uma heresia. O liberalismo ramifica de diversas maneiras. O liberalismo, a essência do liberalismo é a revolta contra Deus. Ficar livre da lei de Deus. Os 10 mandamentos? Não, mas existe a liberdade. Os 10 mandamentos. Então, posto dessa maneira, o liberalismo é uma heresia. Então, praticamente pode dizer do liberalismo, que São Pio X falou do modernismo. É um esgoto, né? Coletor de todas as heresias. Eu esperei a confirmação desse dever. O liberalismo é uma heresia. Eu não quis dizê-lo. Eu não imaginava que um Papa podia chegar a esse ponto. Ele não é mais Papa por causa disso? Eu não penso. É uma coisa que não se podia imaginar. Nossa posição, como ela é agora, nos permite de permanecer na fé. Todos aqueles que quiseram fazer compromisso com aqueles, com os modernistas, né, com Roma, desviaram. Eu não penso que se deva se submeter a eles, aos liberais, modernistas, que estão em Roma. Eu estou extremamente desconfiado. Eu passo noites a pensar nisso. Interessante, né? Quando alguém, para comprar um carro, às vezes perde o sono, ou porque perdeu um carro, ele, era a coisa mais séria ainda, devia passar a noite inteiramente em claros. Quando eu contei isso para um seminarista, um padre, não sei, ele falou assim, quando ele diz que ele passava a noite pensando, pode estar certo que era rezando. Pensando, rezando. Não cabe a nós assinar, seja o que for. São eles que têm que assinar. Eles têm que assinar um documento dizendo que eles aceitam o Pascendi, que eles aceitam com as primas, que eles aceitam a doutrina da igreja. São eles que estão em falta, eles têm que provar que eles são católicos. Não tem que provar nada. Nós somos católicos e já a prova está no que a gente faz. Eu os felicito por trabalhar essa questão do liberalismo. Eu tinha feito um trabalhozinho que eu mostrei para ele, aí ele leu, botou também assim. Aqui tem que melhorar. Aqui tem que melhorar. Tá bom. Obrigado. Mas era bem interessante. Ele lia, incrível, ele lia. Lia muito mais do que eu. Quando alguém me entrega um papel, ele não sabe quando esse papel vai voltar. Porque às vezes eu estou meio cansado, estou isso, aquilo, não acabo fazendo. Não vou também falar mal demais de mim mesmo. Mas é incrível que um bispo, com o trabalho que ele tinha, você dá um livro para ele, ele vem com o livro lido pela metade, um livro grosso assim. Dá um trabalhinho, ele lê, anota, diz, aqui está certo, aqui não está. Como um professor com seus alunos. Eles querem que a gente dê a nossa submissão, mas eles não nos dão a doutrina.
E ele tinha, enfim, posições muito interessantes sobre tudo, finalmente, tudo. Tudo passa a interessar a vida da igreja, né? Então ele dizia, em vez de ter feito a ONU, não é isso que devia ter sido feito. Se devia ter feito um esforço para reunir os países católicos, só os católicos, e não fazer uma coisa universal. Na época tinha a França, que era Coty, que era o presidente, que não era extraordinário, mas era católico. Tinha Salazar, tinha Franco, tinha Calaveira na Irlanda, tinha Adenauer na Alemanha, que não era católico, mas tinha uma postura que se aproximava um pouquinho de uma maneira... Tinha Alfonsine na Itália. Então, se esse Adenauer entrasse também, né? Porque se o Adenauer entrasse, tinha Alemanha, Itália, França, Espanha, Portugal e Irlanda. Dá para fazer alguma coisa, né? Interessante, ousada como proposta, né? Falando de Gaulle. Todo mundo conhece um pouquinho de Gaulle, não? De Gaulle é presidente da França, considerado por alguns como um campeão, mas que é um bandido. Então, de Gaulle, ele teve contatos com de Gaulle. De Gaulle às vezes ia conversar com ele. Ele falou assim, de Gaulle vinha conversar, não vinha perguntar coisas, não para saber o que eu penso, não para se esclarecer, mas para obter da minha parte a confirmação do que ele estava fazendo. Que eu dissesse para ele, não, exatamente, o senhor fez muito bem. Só que o Moço Lefebvre não se deixava. Lá ele falou assim, não, o senhor não agiu bem. De Gaulle não ficava muito contente, não. Ele tinha unido dois países, ele falou assim, essa união dos dois países não vai dar certo. São etnias diferentes, isso vai arrebentar. E arrebentou. A de Gaulle não devia apreciar muito, não. Então ele diz, de Gaulle não admitia que aquilo que ele estava pensando pudesse não corresponder à realidade. Então, extremamente seguro de si, sim, convencido. Foi ele que mandou, foi ele que está na origem da morte de todos aqueles que apoiaram de Gaulle, ou morte ou prisão. Todos que tinham ajudado Pétain eram taxados, né, de degradação nacional. Eles não podiam mais, acho que nem tem emprego, coisa assim. E Pétain, ele suprimiu a maçonaria, suprimiu o divórcio, e por isso que o Moço Lefebvre ia de vez em quando lá, não sei se todos os anos, botar uma coroa de flores no túmulo de Pétain. Então, de Gaulle, que tentou esmagar Pétain, foi comutada a sua pena de morte em prisão perpétua. Ele morreu numa prisão na França. Duas vezes de Gaulle fez perguntas a Monsenhor a respeito das decisões políticas tomadas por ele, não no objetivo de obter o parecer de Moço Lefebvre, mas no objetivo de lhe arrancar um consentimento. Agora, todo mundo tome cuidado, porque a gente é muito inclinado a fazer isso. Às vezes você pergunta realmente para saber. Às vezes se você pergunta de uma maneira um tanto política, para que o outro acabe te apoiando. Não façam isso. De Gaulle pergunta a Monsieur Lefebvre, fulano de tal, é um chefe de Estado. Ele não é comunista, não é? Ele não é comunista. Aí Monsieur Lefebvre responde, ele é perfeitamente comunista. Devia ser uma cena interessante. De Gaulle era muito orgulhoso, né? Tem uma postura de orgulho muito grande. Ver um bispo falando para ele exatamente o contrário do que ele dizia.
3 semanas depois, o homem do qual ele tinha dito que não era comunista, fazia uma revolução comunista, né, lá onde ele estava. Bom, o grande problema assim, que, entre nós e a fraternidade é a questão do acordo. Aqui nesse livro a gente vê quando, antes da sagração, o Senhor Lefebvre reuniu todos os superiores de comunidade, e reuniu também as irmãs, para perguntar a eles, para ver. O Senhor Lefebvre também, não vou dizer que estava sem saída, e perguntando. Ele queria reunir todos antes de tomar a decisão, saber também o que cada um pensava, antes de tomar a decisão da sagração. E aí, achei bem interessante aqui, é que o Monsieur Tissier de Malaret vai mostrar quais eram os que estavam contra a sagração, que achavam que não seria bom. E ele utiliza, para esses que são contra, ele diz assim, aqueles que eram a favor de um acordo. Achei interessante, é a mesma palavra que volta, né? Porque, de fato, se você não vai adiante sozinho, você vai acompanhado. Se você vai acompanhado com eles, né? É um acordo. Não tem outra solução. Ninguém pode sair da tradição, se aproximar de Roma, fazer alguma coisa, sem fazer o que se chama um acordo. É um acordo, então, uma submissão. Não tem outra. E entre os que eram contra a sagração, ele foi bem honesto, o autor desse livro. Porque ele diz, entre os que eram contra a sagração, estava o padre Tissier de Malaret, autor do livro. Ele diz aqui, os que eram contra, padre Le Carreux, da congregação que chama Transfiguração, os capuchinhos. A gente tem amizade com os capuchinhos, mas não há a menor dúvida, eles eram, né, contra a sagração. O que não é sempre uma pecha assim porque você pode ser contra e depois escutar melhor e ficar a favor. Depois tinha o padre Coache, curioso, porque o padre Coache era um pouco sedicantista. Depois o padre Tissier de Malaret, então futuro Monsenhor Tissier de Malaret, e Dom Gerard. Se uma ruptura interviesse, diz Dom Gerard, nós nos tornaríamos sociologicamente uma seita. Olha a linguagem dele. Sociologicamente uma seita. Rapaz, fala aí com clareza. Seita não é? Sociologicamente uma seita. Como a Petite Église, é uma seita lá da França, da qual a gente nunca volta à grande igreja. Então ele tentava influenciar, porque ele falou isso diante de todo mundo, né? Estão reunidos aqueles ali. Foi a última reunião importante antes da sagração. Aqui tem uma resposta, não sei se é Monsieur Lefebvre ele mesmo está falando, a nós de nos defender. Não subestimemos a nossa força, que é doutrinal. Não, isso é Dom Gerard ainda. Então, diz, a gente faz o acordo, mas se defende, porque nós temos a força doutrinal. Justamente, ele não tinha muita força doutrinal. Nós temos a força doutrinal. Ele vai logo depois do acordo, ele vai a Roma, e lá ele vai ver João Paulo II, e esperando o secretário dizer quando é que ele veria. O secretário vem e fala com ele, o Papa te vai receber amanhã, depois da sua missa privada, que ele vai concelebrar com o senhor. É a força doutrinal de Dom Gerard. Foi tudo embora.
Pela primeira vez da vida, ele rezou a missa nova. Ele que se gabava, dizia, eu sou um dos únicos que atravessaram todo o período, assim, que foram ordenados antes do concílio, foram até agora, e que nunca rezaram a missa nova. Tem eu, tem Monsenhor Lefebvre, Dom Gerard, agora só tem Dom Lefebvre, né? Não, é uma tragédia, esse negócio de acordo é muito mais grave do que você pensa. É como você lançar uma pessoa num chão cheio de sabão, assim, e pedir para ele ficar de pé. Ele não vai conseguir ficar de pé. Então, vem correndo assim, não vai ficar de pé. Aí ele continua, concluamos entre nós um pacto de caridade, um pacto católico, que nada poderá romper, uma fronte comum. Ele é bonito, Dom Jato era um orador, mas as ideias dele eram ruins. Então, pouco antes da sagração, Monsenhor Lefebvre iria fazer um retiro, pregar um retiro para nós. Já tinha pregado um retiro para as irmãs beneditinas, ia pregar um retiro para nós. E lá, ele, como Dom Gerard tinha feito tudo, estava indo nesse caminho aqui, isso foi antes dessa reunião, isso se chama reunião do Ponte, que eu acabei de falar. Que eu estou falando um pouquinho antes. Em 85, penso que é em 85. Aí ele me disse assim, ó, eu não sei se eu vou lá no seu mosteiro, não sei se eu vou no seu mosteiro, no mosteiro de vocês, pregar, porque eu não sei se as palavras sairão da minha boca. A gente imagina às vezes que um bispo, né, é o homem que faz tudo, que aguenta tudo, né? Ele aguenta tudo, sim, mas olha, o baque é grande. Quando você vai na casa de um amigo que começa a virar do outro lado, chega lá, cumprimentar, pregar todo um retiro, ficar à disposição de todo mundo, não era brincadeira, não. Eu falei com ele, Monsenhor, mais do que nunca, não sei, ele mesmo pensou e achou que era melhor, mas para ver que um bispo, quando ele vê Paulo VI, né, ele é heróico do ponto de vista dos contatos. Heróico. É muito difícil ficar enfrentando todo mundo assim. Quando os 3 cardeais fizeram interrogatório dele, quando a Garrona disse, né, louco, né? Já contei, né? Louco. Ele diz uma coisinha sobre o Salazar. É necessário reformar as universidades, diz Salazar, mas os bispos não me ajudam. Presidente de Portugal, querendo reformar as universidades, e diz, os bispos não me ajudam. Impressionante. Então, o presidente é mais católico que os bispos? Como é que é isso? Eles parecem não compreender. Mas se a gente não reformar as universidades, como é que nós teremos gerações inteiramente católicas? Isso vale para a nossa escola. Olha, eu aproveito para dizer para os pais, vocês têm que nos ajudar. Ajudar de 2 maneiras. 3 até. Primeira, criando na sua casa um ambiente de estudo. A criança, quando chega em casa, ela não pode entrar num ambiente completamente diferente da escola, onde ninguém estuda, cada fica lá esperando, o colégio não vai para frente. Então os pais têm que criar dentro de casa condições, uma mesa, para a criança poder sentar na mesa, abrir o livro, estudar. Então essa é a primeira coisa. E se possível, acompanhar também um pouco do estudo do filho. Porque se o pai acompanha o estudo do filho, ou a mãe, não sei, ao menos um pouquinho, ele fica mais estimulado. Bom, segunda coisa, ajudar com trabalhos. Com trabalhos, porque eu sei que, do ponto de vista financeiro, aqui é mais difícil. Vai lá na escola, pergunte se tem algum trabalho para fazer, faça alguma coisa. Porque a nossa escola, ela está numa situação difícil. Por que o mosteiro está numa situação difícil? O mosteiro estava assim, mais ou menos, nós estávamos com preocupação que a gente não ia conseguir passar de setembro. Ia ter que despedir todos os professores, e talvez até empregados daqui.
A gente conseguiu, graças ao trabalho aí do Renato, e conseguiu guardar contato com gente lá da Nova Zelândia. Quem sustenta o mosteiro são os estrangeiros. Sei que estrangeiros têm mais dinheiro que nós, mas mesmo assim é bem impressionante. Brasileiros, bom, tem brasileiro que talvez pudessem nos ajudar também. Mas para dizer, então, se não puderem nos ajudar financeiramente, procurem nos ajudar de outra maneira. Vão lá na escola, perguntem o que é possível fazer. Por quê? São os seus filhos. Deixa eu pedir contas primeiramente aos senhores, depois para nós, mas primeiramente aos senhores. Se os senhores não derem muita atenção a essa questão, não procurarem arrumar, fazer com que a escola não feche, que elas tenham as suas condições, Deus vai culpar os senhores. Se vocês não puderem fazer nada, é diferente. Não pode fazer nada, eu não estou cobrando nada, nem Deus vai cobrar nada. Mas se podendo, vocês não se interessam, não perguntam lá na escola o que é possível fazer, eu penso que Deus vai cobrar. A terceira coisa é dar um dinheirinho também, porque isso nos ajudaria. A gente aumentou a mensalidade para R$300. É pouca coisa, não é muita coisa. Vai numa escola privada aí da cidade. Eu não sei quanto é, mas é muito mais caro. Se não tiver o dinheiro, a gente não pede a ninguém de fazer o impossível, mas que estiver dentro das possibilidades, não deixe de pensar no assunto. Bom, vamos talvez terminar. Tinha um senhor de Saint-Ventin. Era um suíço que era presidente da Unavote. Quem já ouviu falar na Unavote aqui? Então, a Unavote era dedicada sobretudo ao canto gregoriano e, bom, do ponto de vista doutrinal, era um pouquinho fraco. Monsieur Saint-Ventin quer sempre nos conduzir a compromissos ambíguos. Sempre uma história. Compromissos ambíguos. Se a missa não é herética, então ela é ortodoxa, diz o Monsieur Saint-Ventin. Como? E todos o que há entre a heresia e a ortodoxia. Ele dizia, se ela não é inválida, ela é válida, ela é lícita. Mesma aberração. Se ela não é inválida, então ela é lícita. Claro que não. A missa dos ortodoxos é válida, você não pode ir. Se você foi, é um pecado. Bom, vamos ficar aqui. Então, a lição a tirar e atirar. Isso aqui é para quem quiser. O início da declaração de Monsieur Lefebvre, 74, que é o texto mais assim sensacional, que marcou assim a defesa católica. E vamos então terminar. A missa amanhã é lá embaixo. Tá bom?